Diga não ao isolamento espiritual. Não é difícil saber o porquê desse tema. Nós estamos aí vivendo nesta geração, o que estamos presenciando é algo que ficará marcado na história. Nunca nós tivemos nessa geração um tempo tão distante de forma socialmente falando. Então nós temos aí essa realidade que, se Cristo não voltar antes, nossos filhos e netos e as próximas gerações depois deles irão falar desse momento que aconteceu no ano 2020, 2019 e 2020, nessa geração. Então as palavras que nós mais temos ouvido, até coloquei na projeção ali, se você puder acompanhar, isso é fato. Afastamento social, isolamento social, distanciamento social, distanciamento vertical ou seletivo, esses termos a gente está aprendendo, o que significa isso, distanciamento horizontal, até tem um termo utilizado aí em inglês, que é lockdown, que significa isolamento total, ou a paralisação total da circulação de pessoas. Tem algumas cidades que estão em lockdown, ou seja, fechou completamente. E tudo isso nós temos ouvido e visto. Esse isolamento social tem sido algo que tem marcado a vida de muitas pessoas, né? Nos nossos lares, tem famílias que nem estão dentro do próprio lar, não estão nem em contato, em função dessa questão do isolamento, tem tomado todo o cuidado quando chega em casa, coloca a roupa num canto, higieniza tudo que está vindo de fora. Todo esse cuidado é necessário. E esse isolamento, esse afastamento social é algo que nós estamos vivendo. Mas tem isso que está acontecendo agora é um momento que já teve na história esse acontecimento. Até em uma das primeiras mensagens eu mencionei, e nós podemos ver aí uma imagem da gripe espanhola que aconteceu em 1918. Essa gripe espanhola, segundo relatos, foi a mãe das pandemias aqui no Brasil, das epidemias. E nós podemos ver também a segunda imagem, hospitais de campanha daquela época. Essa imagem é daquela época de 1918, se você puder ver aí. E estima-se, isso tem acontecido hoje também, os estádios têm sido usados para fazer hospitais de campanha. Estima-se que morreram na gripe espanhola de 1918 a 1919, estima-se que morreram 50 a 100 milhões de pessoas. Isso em 2 anos aproximadamente. E esse número representa mais mortes do que o montante provocado pelas 2 guerras mundiais juntas. E o Brasil, conforme relatos históricos, não passou ileso por essa pandemia. Por aqui foram cerca de 35 mil óbitos. Entre eles, o presidente da época, o presidente da República, Rodrigues Alves. Ele viveu de 1848 a 1919. Então, ele faleceu em função dessa contaminação da gripe espanhola. A gripe espanhola ela chegou ao Brasil em setembro de 1918, no navio inglês Demerara, vindo de Lisboa. Desembarca doentes em Recife, Salvador e Rio de Janeiro, então capital federal. Isso em 1918. No mesmo mês, marinheiros que prestaram serviço militar em Dakar, na costa atlântica da África, desembarcaram doentes no porto de Recife. Em pouco mais de 2 semanas, surgiram casos de gripes em outras cidades do Nordeste e em São Paulo. Então, isso nós podemos entender que toda pandemia que tem surgido, epidemia, geralmente tem vindo de fora. E foi assim que aconteceu também no Brasil. Existe aqui um relato que eu coloquei na mensagem como introdução. Tem um historiador chamado Pedro Nava, você pode ver isso no Google. Ele presenciou esses acontecimentos no Rio de Janeiro, em 1918. Ele escreve o seguinte: aterrava a velocidade do contágio e o número de pessoas que estavam sendo acometidas. Nenhuma de nossas calamidades chegara aos pés da moléstia reinante.
O terrível não era o número de casualidades, mas o não haver quem fabricasse caixões, quem os levasse ao cemitério, que abrisse covas e enterrasse os mortos. O espantoso já não era a quantidade de doentes, mas o fato de estarem quase todos doentes. A impossibilidade de ajudar, tratar, transportar comida, vender gêneros, aviar receitas, exercer, em suma, os mistérios indispensáveis à vida coletiva. Era uma dificuldade que eles estavam enfrentando em 1918, e naquela época a população do Brasil era 28.900.000 pessoas. Cerca de quase 10% hoje, né? Imagine só, uma pandemia, uma epidemia que assolou o Brasil, vitimando 35.000 pessoas em 2 anos. Aquilo que nós lemos na história e temíamos está se repetindo no mundo atual. E a recomendação, na época, eram basicamente as de hoje. Olha só a outra imagem. Você vai ver aí um pessoal, as mulheres trabalhando em repartição pública com máscaras, e é usado hoje também, de todas as formas. E olha só também outra imagem que eu separei para passar nessa mensagem. Os jornais da época divulgavam, principalmente, caso você consiga ver aí, evitar aglomerações, principalmente à noite. Não fazer visitas. Olha só a recomendação naquela época, 1918. Evite fazer visitas. E ontem eu fui fazer uma visita na casa de uma família. Lá estava a avó, a mãe e os 2 filhos. E eu me senti constrangido de entrar, porque geralmente quando eu tenho ido nos lares hoje, quando as pessoas me telefonam, é para buscar o dízimo, eu fico no portão, e eles convidaram para que eu entrasse. Eu fiquei constrangido ali, não sabia o que falar, e meio sem jeito. Eu só me aquietei depois que eu vim para casa e mandei uma mensagem pedindo desculpa por não ter ficado mais tempo. Hoje nós estamos nessa situação de não fazer visita. Os meus netos, por exemplo, a gente só vê eles de longe. Quando eles passam em casa, eles ficam no carro de longe. Gente, nós estamos com desejo de abraço. Nós estamos aí sedentos de ter esse momento de comunhão, mas não podemos. Então, o jornal da época falava, toma cuidado com higiênica, com nariz, garganta. No final, lá fala assim também. As pessoas idosas devem aplicar-se com mais rigor ainda todos esses cuidados. Então, tudo isso que nós estamos vendo hoje aconteceu também nas outras epidemias que tiveram no nosso país e no mundo. Então, diante disso, nós temos que entender que isso que acontece é algo que devemos nos prevenir. Desde quando começou a contaminação pelo novo coronavírus aqui no nosso mundo, no mundo houve já 6.194.533 casos, isso até hoje, com 376 mil pessoas que morreram, isso até ontem, na verdade, essa informação. E na pandemia do coronavírus aqui no Brasil, o primeiro óbito aconteceu 17 de março. 2 dias depois que nós tivemos o último culto aqui na igreja, morreu a primeira pessoa vítima da coronavírus, 17 de março. E até hoje nós estamos aí somados com 555 mil pessoas contaminadas, esse número já aumentou, com certeza, e temos aí em 75 dias, 31 mil pessoas que entraram em óbito. Isso em 75 dias. Imagine a gripe espanhola, em 1918, em 2 anos, matou 35 mil pessoas. E essa epidemia, essa pandemia do coronavírus, em 75 dias, no Brasil, já foram 31 mil pessoas que morreram. Isso sem contar aqueles que não foram ainda cadastrados. Então, em uma situação como essa, o isolamento social ele é compulsório, ou seja, ele é obrigatório. Não tem como nós ficarmos aí andando sem nenhum cuidado, chegar em casa sem nenhum cuidado. Tem relatos aí de famílias que se reuniram no Dia das Mães e todos foram contaminados. Relatos de igrejas que voltaram às suas atividades e a maioria foram contaminadas. Então, diante disso, nós temos que tomar todo o cuidado. Agora, vamos para a Bíblia. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver também
que a maioria dos isolamentos sociais que ocorreram tinha por finalidade preservar a saúde e a vida. O segundo isolamento social que a Bíblia registra, eu coloquei aqui como segundo, depois vamos falar do primeiro mais à frente, foi no caso de Noé. Olha o texto que diz lá, Gênesis 7:7. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. O que nós entendemos aqui é que Noé e sua família se isolaram tanto da corrupção do mundo daquela época, quanto também se isolaram por ordem de Deus dentro de uma arca para preservar a sua vida e a vida de todas aquelas pessoas que estavam com eles. Houve ali um isolamento social da família de Noé de forma compulsória, ou seja, eles foram obrigados a entrar na arca. Na verdade, Deus falou: olha, eu quero poupar a vida de vocês. Por esse motivo, eu construo uma arca. E as pessoas naquela época achavam que ele era um tolo, mas ele construiu segundo a ordem de Deus, e assim teve a sua saúde, a sua vida poupada, e a vida de todos que estavam com ele ali também. O terceiro relato de isolamento social que eu gostaria de destacar aqui nessa mensagem se encontra lá em Êxodo capítulo 12, versículo 12. Foi quando Deus iria realizar a sua última praga no Egito, e diz o texto assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, diz a palavra de Deus. Então, era necessário que o povo de Deus se isolasse em seus lares e colocasse a marca do sangue de um cordeiro nas portas de suas casas, para que as vidas dos primogênitos fossem assim poupadas. Era um isolamento compulsório. Eles foram obrigados a fazer isso, porque senão eles teriam ali as suas vidas ceifadas. Então Deus ordenou isso como uma forma de proteger a saúde e a vida dos primogênitos naquele momento do seu povo. Então a marca da porta, que nós estamos vendo nessa imagem, era necessária, porque quando o anjo destruidor passasse sobre as casas e houvesse a mortandade de todos os primogênitos, aquela casa que tinha a marca do sangue, que estava isolada socialmente, era protegida. Nós temos na Bíblia muitos relatos de isolamento social, onde a finalidade maior era sempre preservar a saúde e a vida. Também teve o caso, na próxima imagem que você pode acompanhar, as 6 cidades de refúgio para aqueles que cometiam algum crime involuntariamente. Isso você pode encontrar em Números 35, 6 a 34, Josué capítulo 20, versículos 7 a 9. Então foram ali 6 cidades na época que os levitas construíram, das 38, e eles tinham ali aquelas cidades como refúgio. Se alguém cometesse um assassinato e fosse involuntário, para que o vingador não fosse atrás dele, eles tinham uma cidade de refúgio. Eles tinham que se isolar socialmente para que pudessem ser preservadas as suas vidas. Tem também aquelas pessoas que eram contaminadas pela lepra, e conforme o Números 14, elas eram obrigadas a sair do arraial, se isolar socialmente, para não contaminar os moradores. Era uma ordem de Deus para o seu povo. Naamã, do comandante do exército sírio, talvez você lembre da história, ele era um comandante famoso no Egito, porém, ele era leproso, diz a palavra de Deus. Se fosse um israelita, ele não poderia servir, ele seria isolado, porque Deus queria poupar as demais pessoas da contaminação. Então, nós poderíamos falar de muitos outros casos na Bíblia, de pessoas que foram levadas a praticar o isolamento social. Temos o caso de Elias, que foi obrigado pelo medo da ameaça de Jezabel, ele correu para uma caverna e ficou ali isolado socialmente por um bom tempo, até que Deus falou com ele ali. E quanto ao isolamento espiritual, que é o tema da nossa mensagem, será que a Bíblia diz que ele é obrigatório?
Só quero esclarecer um pouco acerca desse assunto. Quando eu pensei nesse tema, eu não estava imaginando em isolamento para buscar a Deus em oração ou em um retiro espiritual, onde nós nos isolamos em grupo para buscarmos a Deus. Não é nesse tipo de isolamento que eu estou falando. Nós saímos um tempo atrás para retiros, e era um retiro espiritual, nós isolávamos da sociedade, daqui, e em grupo. Não era isso. Quando eu pensei nesse tema, eu pensei, diga não ao isolamento ou diga não ao distanciamento espiritual. O que Deus mais deseja é que estejamos unidos com Ele espiritualmente e unidos com o nosso próximo. E hoje o nosso próximo, mais próximo, é a nossa família, tanto física quanto a família espiritual. Então nós entendemos que Deus, Ele almeja ter comunhão conosco, e ele levanta essa bandeira de protesto. Diga não, meu filho, ao isolamento, ao distanciamento espiritual. O isolamento social, na maioria das vezes, ele é compulsório, é obrigatório. Mas o isolamento ou distanciamento espiritual, ele é facultativo. Ou seja, nós podemos escolher estar afastados ou não de Deus e do nosso próximo. Foi por isso que, na próxima imagem que você vai ver, foi por isso que Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite de Jesus é facultativo. Você pode ir ou não a Ele. Você escolhe. Você não é obrigado a ir a Ele. Mas também, por isso que nós chamamos de convite. Ele é pessoal. Ele chama cada pessoa individualmente. Ele é personalizado, tem o seu nome nesse convite também. Ele é também intransferível. Quando Deus te chama, você não pode mandar o vizinho do lado, ou seu pai, ou sua mãe. É para você que está cansado ou sobrecarregado de tantas lutas, de tantos sofrimentos. Desse jeito não dá para viver, preciso ir até Jesus. E esse convite é um convite que nos traz paz, nos traz alegria, nos traz segurança e nos traz vida. Enquanto o isolamento social era obrigatório, porque ele queria preservar a vida também, já o espiritual é para manter cada vez mais a nossa vida diante de Deus. Hoje completamos 78 dias em que nós não temos nossos cultos aqui no templo. Dia 15 de março foi o último culto nessa igreja. Isso na história desses 46 anos, na história desde 1918, as igrejas também tinham um período que ficaram isoladas, mas na nossa geração nunca pensávamos em ficar tanto tempo assim longe, socialmente falando. Estamos distantes, afastados, isolados socialmente. Mas não estamos isolados espiritualmente. Amém? Temos cultuado a Deus em nossos lares. Eu aqui com alguns pastores, quando nós temos mais uns, e vocês no seu lar. Estamos conectados, estamos antenados, ligados. Isso tem sido maravilhoso. Imagine vocês se tivéssemos decidido não ter esse momento. E a não enviarmos mensagens uns aos outros através do sistema que nós temos hoje, de Facebook, de WhatsApp, ou de telefonema. Se nós tivéssemos parado totalmente desde o dia 15 de março, 78 dias sem nos ver, sem conversar uns com os outros, sem ler a Bíblia, um isolamento espiritual total, será que nós estaríamos unidos hoje como nós estamos? Irmãos, isso aqui é algo maravilhoso. Se tem um momento certo para vir uma pandemia, uma situação como essa, é essa geração. Porque naquela época que aconteceu em 1918, o povo se afastou, socialmente falando, e também muitos se afastaram espiritualmente. Em nome de Jesus eu digo para vocês, diga não ao isolamento espiritual. Eu falo dessa forma porque nós temos, infelizmente, visto no nosso meio muitas pessoas que estão isoladas espiritualmente também. Mesmo diante de tantos contatos que nós estamos tendo, estamos aí telefonando, mandando mensagens, não dá para fazer visita,
em função dessa situação toda, e quando nós fazemos visita, tem que ser muito rápido, muito breve, tomando todo o cuidado. Mas não fique isolado espiritualmente. Esse momento de transmissão, louvado seja Deus por isso. É um culto que estamos prestando ao Senhor. Eu tenho certeza que se Cristo tivesse vindo nessa época, nessa geração, Ele iria usar uma forma também de divulgar a sua palavra e para alcançar mais vidas também. Então nós entendemos que o distanciamento espiritual é uma escolha, ele é facultativo. O distanciamento espiritual, ele só traz esfriamento na fé. Esfriamento no relacionamento, nos relacionamentos com Deus e uns com os outros. E, consequentemente, e inevitavelmente, trará o distanciamento social. Quando nós estamos isolados espiritualmente, não queremos ter contato com ninguém, não queremos ler a Bíblia, não queremos orar, esse isolamento nos leva a um esfriamento espiritual e também um distanciamento espiritual e também um distanciamento social. Quantas pessoas você lembra de 78 dias atrás, que você não viu mais e nem teve contato na igreja? Você que é membro, ou você que é visitante, que estava em contato, que você não teve mais contato. 78 dias. Tem algumas pessoas que eu não consegui contato ainda. Tenho mandado mensagem, só não vou lá bater na porta, porque eu não posso fazer a visita. Mas esse distanciamento espiritual é algo que nós devemos evitar, porque ele é facultativo, nós podemos escolher ele. Mas existe na Bíblia um caso, o primeiro distanciamento social e o primeiro distanciamento espiritual registrado na Bíblia está lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Na verdade, tudo começa em Gênesis. Gênesis significa princípio. Tudo que acontece hoje, você pode ver que tem uma raiz lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3, 8, você pode ver a imagem também. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia. O que significa isso? Deus tinha um contato social e espiritual com Adão e Eva. Todos os dias, diz o texto, na viração do dia, Deus, com a sua voz, conversava com Adão e Eva. Mas o que aconteceu com o casal? Esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quem foi o causador desse distanciamento espiritual e desse distanciamento social? Foi Deus? Não. Foi o homem, o primeiro homem. Adão e Eva estavam em um relacionamento perfeito com Deus, completo com Deus, socialmente e espiritualmente. Mas escolheram pecar. E por isso perderam a comunhão com Deus. Tanto é que mais à frente um pouco você vai poder perceber que eles foram expulsos de casa, do jardim. Tinham um jardim como lar e foram expulsos do jardim. Eles escolheram pecar. E esse distanciamento espiritual começado em Adão passou a toda a humanidade. Em Adão criou-se um isolamento social, espiritual. E uma barreira de acesso ao nosso Deus. Foi em Adão que começou essa barreira espiritual. E nós entendemos que o pecado, a Bíblia fala, e tem muitos textos que diz isso, a Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus. Quando nós pecamos, o salmista fala no Salmo 66, 18, se eu atentar o pecado no meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Mas um texto de Romanos 3, 23, que está na projeção, diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando acontece de você entender, você hoje pensa, poxa, estou distante de Deus, é porque você está em pecado. Estou afastado de Deus. Reveja a sua vida, busque reconciliar-se com Deus. E a Bíblia fala em Romanos, porque todos pecaram, e o texto começa falando em 3,10, porque não há um justo nenhum sequer. Não tem pessoas que possam dizer, olha, eu sou justo. Não há. Todos nós pecamos. E Romanos 3,23 diz, porque todos pecaram. E mais à frente um pouco, em Romanos 6, 23,
diz assim que o salário do pecado, o pagamento desse pecado é a morte. E essa morte é a morte espiritual, é a morte social. Relacionamentos que morrem pelo pecado. Socialmente falando e espiritualmente falando. Então, se hoje você está afastado de Deus, está nesse afastamento espiritual, diga não, retorne a Ele. E olha outra imagem que eu coloquei de Isaías 59, 1 e 2. Deus fala, eis que a mão do Senhor, o profeta fala, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então, desde Adão, essa iniquidade, esse pecado tem acometido um distanciamento espiritual de toda a humanidade. Mas graças a Deus, que em Cristo nós podemos escolher voltar a ter comunhão com Deus. Por isso, diga não ao distanciamento espiritual. Você tem a oportunidade hoje de voltar a Deus, de voltar a ter uma comunhão com Deus e com a pessoa que está do seu lado. Talvez em família você possa estar distante espiritualmente, no seu lar. É um momento único, privilégio. Já que você não pode sair, fique em casa e procure perdoar, procure pedir perdão, procure voltar a esse relacionamento. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, quem nos reconciliou com Deus, quem abriu essa porta de acesso ao nosso Pai, de reconciliação, foi Jesus Cristo. Em Cristo somos justificados, somos reconciliados com Deus. E Deus nos deu o ministério, conforme Paulo fala, o ministério da reconciliação. Então, se tem alguém que você conhece que está afastado espiritualmente, ore por essa pessoa, manda uma mensagem para essa pessoa, telefone, e busque essa reaproximação, porque é um ministério que Deus nos concedeu na sua palavra. E o texto fala de Romanos 10 que nós éramos inimigos de Deus. E o inimigo não consegue ter um relacionamento social e espiritual. Mas em Cristo nós quebramos essa barreira. Aleluia. Tem muitas pessoas que estão afastadas de nós, socialmente, espiritualmente, porque se tornaram nossas inimigas. O nosso inimigo número 1, nós temos que entender, é o diabo. Não é contra carne e sangue, conforme a palavra de Deus diz, que devemos lutar. Mas sim contra as potestades do ar. Quando nós nos distanciamos socialmente e espiritualmente do nosso próximo que está conosco, nós estamos assim dando uma grande alegria para o nosso inimigo, o diabo. E é interessante notar que muitos estão afastados socialmente, espiritualmente, e se dizem irmãos em Cristo. E lá no céu, como é que vai ser? Por isso nós lemos lá em Filipenses, nós lemos esse texto na semana passada, no domingo, que Deus ele está completando a obra em nós, não está ainda na projeção esse texto, mas o Paulo fala assim, que eu tenho por certo que Deus completará essa obra que Ele começou em nós. Em Filipenses capítulo 1, se você puder abrir a sua Bíblia, versículo 6 diz assim, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então nós estamos em constante reforma. Mas diante dessa reforma, nós não podemos ficar isolados espiritualmente de Deus e nem um do outro. Porque se Cristo voltasse nesse momento, como é que nós estaríamos diante dele? Se estamos afastados hoje espiritualmente e estamos afastados hoje socialmente das pessoas.
Peça perdão, libere perdão, busque a reconciliação, para que você possa dizer não a esse isolamento espiritual. A última imagem que eu quero colocar nessa mensagem é uma imagem que fala que é um retrato, eu achei muito interessante quando eu vi essa imagem. É um retrato de duas pessoas que não estavam, sob hipótese alguma, com ratos algemados até os pés, não estavam, em hipótese alguma, isolados espiritualmente. E eu coloquei essa frase: o isolamento social é, na maioria das vezes, compulsório. Mas o isolamento espiritual é sempre facultativo. Atos 16, 25 diz, Atos 16, 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Paulo e Silas estavam dentro de uma sinagoga, sentados em poltronas, estavam comendo num jantar especial, estavam com o seu, vamos colocar assim, a sua despensa lotada de mantimento? Não, eles estavam presos, algemados, com ratos passando para lá e para cá. No entanto, eles estavam socialmente falando isolados, mas espiritualmente falando, não. Eles estavam em comunhão com Deus e louvando a Deus. Paulo e Silas estavam em um isolamento social obrigatório, mas não estavam isolados espiritualmente. Eles escolheram louvar a Deus, mesmo em meio àquela circunstância terrível. Eu quero concluir essa mensagem falando que muitas pessoas hoje estão isoladas socialmente, presas a uma cama de hospital, em função de alguma enfermidade, ou em função dessa pandemia. São 500 e poucos mil pessoas que foram contaminadas. Muitas pessoas estão internadas, presas numa cama de hospital. Mas, no entanto, elas não estão isoladas espiritualmente. Elas podem escolher estar com Deus, em comunhão com Deus, pode escolher estar em comunhão também com o próximo, mas jamais estarão isoladas espiritualmente. Esse momento nos obriga a mantermos um distanciamento social, mas jamais podemos nos afastar ou nos isolar ou nos distanciar espiritualmente. Estamos em comunhão, mesmo distantes. Isso é, louvado seja Deus por isso, porque nós estamos em contato um com o outro, mandando mensagem, telefonando, indo até a casa brevemente, mas não estamos distantes espiritualmente. Isso é muito bom. Estamos fazendo com isso, sabe o quê? Dizendo não ao distanciamento, ao isolamento espiritual. Embora tenha muitas pessoas que estão aí isoladas espiritualmente, que nós conhecemos da nossa comunidade, e outras pessoas mais também, ore para que elas possam sentir a chama do Espírito Santo ardendo nela e o desejo de voltar a estar em comunhão com Deus e com o próximo. A nossa oração é que Deus nos ajude a louvá-lo e a mantermos a nossa comunhão espiritual independentemente da circunstância. Como cantamos há pouco, te louvarei, não importa as circunstâncias. Será que é quando está tudo bem? Se o pastor faz visita, se o pastor me telefona, se o pastor está sempre presente, está tudo bem. Se ele deixa de estar, já vou isolar, não vou mais naquele lugar. É isso que tem acontecido em muitos lugares. Então, irmãos, temos que, conforme nós ouvimos a mensagem domingo à noite, temos que consolar uns aos outros, admoestar. Temos que também suportar uns aos outros. Temos que ser pacientes uns para com os outros. E só assim nós podemos, Deus vai olhar do céu e falar, olha, aquele povo estão lá, isolados socialmente, mas não estão isolados espiritualmente. Porque eles preferiram estar em comunhão, mesmo distantes, mas estão em comunhão comigo. Quando nós oramos, nós chegamos diante de Deus no altar dele, independente de se estamos juntos ou não. Amém? Nós vamos orar nesse momento sobre essa palavra, que Deus possa confirmar
E agora nós vamos, depois da oração, vamos louvar novamente com aquele cântico abençoado que nós tivemos aqui na igreja. Perto quero estar, junto aos teus pés. Talvez esse cântico agora já tenha um outro sentido na sua vida, depois que você ouviu a palavra de Deus. Pai, nós te louvamos pela tua palavra que ouvimos, pela forma que o Senhor conduziu esse culto, ó Deus. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos convidado a termos um relacionamento espiritual para com o Senhor. E nos ajude, ó Deus, a ver a sua mão estendida. Nos ajude, ó Pai, a ver os seus ouvidos atentos. Nos ajude, ó Pai, a ouvir o convite de Jesus Cristo, ó Deus, que é pessoal, é intransferível. E assim, ó Pai, nós estaremos em comunhão para com o Senhor. E também em comunhão para com o nosso próximo, ó Deus, a nossa família física, a nossa família espiritual, ó Pai. E juntos nós subiremos ao lar quando o Senhor voltar, quando o Senhor nos chamar. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão frios. Deus, traga fogo novamente na vida dessas pessoas, que o Espírito Santo possa entrar, ó Deus, possa fazer valer a sua palavra na vida dessas pessoas, ó Deus, elas possam sentir a chama de volta de uma vida espiritual com o Senhor, ó Deus. E abençoe aqueles que estão sedentos pela sua palavra, e louvado seja Deus por essas pessoas que estão acompanhando os cultos da igreja, que têm mandado mensagens, ó Deus, que estão ansiosos para voltar a cultuar aqui, ó Deus. Eu te louvo, Pai, por esse momento e pelo privilégio que temos de poder servi-lo. Abençoe essa noite e nós te louvamos no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.